Gente querida, o conceito de sabedoria é um pouco diferente do conceito de inteligência. Inteligência é a capacidade que a gente tem de aprender, entender, analisar e solucionar problemas. A sabedoria, ela está um pouco mais voltada para a questão da vida. Óbvio que esses conceitos não são excludentes, muito menos contraditórios, é apenas uma questão de definição. A inteligência é essa capacidade que a gente tem, ainda que seja na área de recursos humanos, na área social, a inteligência está voltada a isso, a avaliar a situação e buscar soluções, caminhos, elaborar projetos, etc. A sabedoria, ela está voltada à vida. Ela é um pouco diferente. É a capacidade da pessoa tomar decisões acertadas com base não apenas na inteligência, mas também na experiência que a pessoa adquiriu na vida. Gente, desculpa, eu vou interromper aqui, porque há muito tempo a gente não vive uma situação assim, é que eu estou preocupado com as pessoas que estão em pé. Será que a gente consegue cadeira para o pessoal? Luiz, você fez um gesto, mas eu não estudei Libras, eu não entendi bem o que você quis dizer. Ah, obrigado. Gente, se tem um lugar vago do seu lado, levante sua mão, desculpe ter interrompido, irmãos, mas só para a gente resolver isso rapidamente. Então, gente, quem tem uma vaga do lado aí, quem tem uma cadeira vazia do lado, levante sua mão, que você será encaminhado rapidamente. Tem 2 cadeiras aqui, tem uma aqui na frente, tem outra cadeira ali. Beleza, gente? Desculpa aí, gente, obrigado. Então, falamos um pouquinho de inteligência, vou dar prosseguimento, agora se você puder voltar a olhar aqui para mim. Então, a gente começou a falar sobre a sabedoria, a capacidade da pessoa tomar decisões acertadas, obviamente, com base não só na sua inteligência, mas também na sua experiência de vida. E é interessante nós observarmos que a sabedoria, ela possui um entendimento, ela possui uma definição bíblica. A sabedoria, segundo a Bíblia, ela se refere à compreensão correta e bem definida da pessoa de Deus. Sabedoria, segundo a Bíblia, é a capacidade de nós enxergarmos e encararmos a vida através dos olhos de Deus, vermos a vida, agirmos e reagirmos como Deus a vê e como Deus gostaria que nós agíssemos e reagíssemos. É a capacidade de agir e falar em conformidade com os valores e princípios do reino de Deus. Ser sábio é aproveitar as suas experiências para viver de forma sensata, equilibrada e prudente. Ora, consequentemente, sabedoria é a capacidade de saber viver, de encontrar o melhor caminho para a sua vida e ajudar aqueles que o cercam a fazerem o mesmo. Então é por isso que existem pessoas que possuem um alto QI, um alto coeficiente de inteligência, mas têm uma péssima qualidade de vida. Muitos são infelizes, tristes, destroem a família, porque existe algo para além da inteligência que vai fazer com que tenhamos uma vida abençoada. Então, por outro lado, existe muita gente simples, cuja vida é tão boa, é tão feliz, que se torna admirável. Gente que sabe viver, gente que vive bem, gente que é efetivamente feliz. Então, nesse momento, nós paramos e dizemos: isso me interessa, eu quero aprender a viver, eu quero aprender a viver bem. Eu posso aprender isso? Isso é algo que nós conseguimos aprender. Eu posso me tornar uma pessoa sábia, porque de uma maneira geral, quem é inteligente nasce assim,
pode, óbvio, desenvolver um pouco mais a sua inteligência. Mas pessoas que têm um QI muito acima da média são excepcionais. Não é todo mundo que obtém isso. Não é todo mundo que consegue uma supergraduação acadêmica, que consegue títulos extremamente nobres, elevados, enfim, difíceis. Não, isso não está, infelizmente, ao alcance de todos. Mas a sabedoria é diferente. A sabedoria, ela pode ser aprendida. A sabedoria, ela pode ser amadurecida, fortalecida, treinada. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos ler então Provérbios, capítulo 9, do versículo 8 ao 12. Abra sua Bíblia. Provérbios, capítulo 9, versículo 8 a 12. Antes ainda de ler, eu quero mostrar o contexto da situação. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão. E para quem não está familiarizado nem com o livro, nem com o autor, a história de Salomão é mais ou menos a seguinte: Salomão era ainda muito jovem quando assumiu o reinado em Israel, se tornou rei em Israel. Ele tinha consciência da sua incapacidade, da sua inexperiência, das suas limitações. Então, numa determinada noite, Deus falou com Salomão em sonhos. E Deus falou para ele: olha, me pede o que você quiser, Salomão, que eu vou te dar. E no próprio sonho, Salomão respondeu a Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria para julgar com justiça o teu povo. E o texto diz que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, por Salomão não ter pedido nem riqueza, nem fama, que Deus decidiu dar a Salomão a sabedoria que ele pediu, e além disso acrescentou a riqueza e a fama. E Salomão é um dos reis, sem dúvida nenhuma, mais famosos, conhecidos, poderosos, que já existiu em toda a face da terra. Então eu disse isso pelo seguinte: a sabedoria de Salomão sequer era uma sabedoria comum, humana, normal, como se ele tivesse amadurecido e tirado apenas da sua vivência. A sabedoria de Salomão é a mais pura sabedoria celestial. E aí, ele então traz para a gente essa pérola, que são esses versículos. Vamos lá, Provérbios capítulo 9, versículo 8. Olha, observe isso, sabedoria de Deus para a sua vida. Vai lendo e vai guardando no seu coração, ok? Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio, e aqui Salomão escreve esse trecho como se ele estivesse conversando com a sabedoria, e nesse caso é a sabedoria falando. Então, pois por meu intermédio, pela sabedoria, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se você for zombador, sofrerá as consequências. Você pode dizer amém? Amém. Sabedoria celestial para o nosso coração. O texto é rico, profundo, muitos detalhes, mas eu vou me ater na primeira parte do versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, é um versículo muito pequeno. Na verdade, é uma parte de um versículo. Você poderia repeti-lo comigo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, todo mundo falou? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você falou o que o pastor pediu? Então vamos lá. Vamos de novo, gente. A gente vai sair daqui com esse trecho decorado, ok? É simples demais. Duas partes. O temor do Senhor, você pode repetir o temor do Senhor? É o princípio da sabedoria. Vamos falar junto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Perfeito. Última vez para a gente acabar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pô, vocês estão de parabéns. Vocês são inteligentes e estão se tornando mais sábios. Gente querida, então vejam, o temor a Deus é o fundamento, é o primeiro degrau, e esse é o conceito da palavra traduzida por princípio, é o fundamento, é o primeiro degrau, e Salomão usa essa palavra. Ele coloca a sabedoria como se fosse o primeiro degrau de uma escada que nós subiremos na vida. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, temer a Deus é o fundamento, é o primeiro degrau para nos tornarmos sábios, para aprendermos a viver, para vivermos bem, para termos uma vida feliz e plena. Tudo começa com o temor do Senhor. Infelizmente, esse assunto não tem sido falado muito recentemente, mas é um assunto vital para todos aqueles que amam a Jesus. Então vamos lá. O que significa temer ao Senhor? Em primeiro lugar, temer ao Senhor significa reconhecer a sua santidade. Temer ao Senhor significa reconhecer a sua justiça, significa reconhecer a sua retidão, e que essas coisas, santidade, justiça, retidão, são um complemento do seu amor e da sua misericórdia. O amor e a misericórdia de Deus não andam separados da sua santidade, da sua justiça e da sua retidão. O temor se baseia no reconhecimento de que Deus é santo e a sua natureza o leva a condenar o pecado de forma veemente. Pegaram, gente? A natureza de Deus o impede de tratar o pecado de uma forma banal, superficial. Para Deus, em virtude da sua santidade, em virtude da sua justiça, o pecado é algo absolutamente condenável. O pecado é algo tão grave que faz separação entre nós e o nosso Deus. Entender essa parte do temor significa mais ou menos o seguinte, eu vou falar isso de uma outra maneira. Existe um versículo que nós conhecemos bastante. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém poderá nos resistir. Mas a pergunta agora, dentro desse contexto é, e se o Senhor se irá conosco? E se o Senhor se levantar contra nós, quem poderá nos livrar das suas mãos? Se nós entendemos isso, o menor dos nossos pecados, o mais brando dos nossos pecados, vai começar a inquietar o nosso coração. Isso é o temor do Senhor. Segundo lugar, temer ao Senhor é considerá-lo com santo respeito e reverência, e honrá-lo como Deus, por causa da sua glória, da sua santidade, da sua majestade e do seu poder. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus definitivamente não é o cara lá de cima. Quem fala assim não tem a menor ideia de quem Deus seja. Chamar Deus de Papai do Céu é uma ótima maneira de nós educarmos nossas crianças. É boa mesmo para eles entenderem a quem nós estamos nos referindo. Mas depois que crescemos e entendemos a transcendência de Deus, depois que crescemos, amadurecemos e entendemos a sua glória, a sua natureza, a sua majestade, o seu poder, irmãos, sinceramente, torna-se praticamente impossível, pelo menos em público. Em oração particular é um pouco diferente, mas se torna praticamente impossível
nós deixarmos de chamar o nosso Deus de meu Senhor e de Deus meu. E isso não é apesar de nós termos intimidade com Deus, não é apesar de termos intimidade, mas exatamente porque nós somos íntimos de Deus. Uma vez que somos íntimos do Todo-Poderoso, nós, lógico, pela intimidade nós estamos entendendo e conhecendo a sua grandeza e a sua majestade. Diante disso, não conseguimos chamá-lo de outra coisa senão de meu Senhor e de meu Deus. Quando os israelitas estavam no pé do Monte Sinai, e eles veem o Senhor se manifestando lá em cima, com trovões, nuvens e relâmpagos, eles se apavoram, e o texto diz que o povo inteiro estremeceu, e eles, vendo essa manifestação gloriosa de Deus no topo do Monte Sinai, eles se sentem, aí sim, completamente amedrontados, e eles dizem: Moisés, nós não conseguiremos nos colocar na presença de Deus. Vai você, fala com Ele, nos transmite o que Ele deseja e nós obedeceremos. Mas ir e nos colocarmos diante de Deus, nós não conseguimos. O medo tomou conta deles. Por quê? Porque eles viram quem Deus é. Eles viram como Deus é, eles viram Deus agindo, e aí sim, nesse caso, o medo encheu seus corações. Um pouco diferente, quando Isaías viu a Deus, a sensação de Isaías é de que ele iria morrer. Ele exclama: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós vemos a glória de Deus, até pecados banais e brandos, como alguns pecados da língua, parecem coisas completamente inadmissíveis e aceitáveis na presença de Deus. Quando Daniel viu o anjo Gabriel, ele disse, Daniel 10, 7, 8, somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. E olha que ele estava olhando o anjo Gabriel, sequer era Deus. Imagine se ele estivesse contemplando a Deus em pessoa. Isso é o temor de Deus. Terceiro ponto, temer ao Senhor é nutrir o desejo de jamais entristecê-lo. Temer ao Senhor é nutrir o desejo de jamais entristecê-lo. Tiago, irmão de Jesus, que tem uma carta na Bíblia, Tiago, em certo trecho de sua carta, ele vem falando da relação da fé com as obras. Obviamente, ele não nega que a salvação se dá exclusivamente pela graça mediante a fé. Ele não nega de forma alguma, mas ele alerta que a fé sem obras é morta. Então ele faz uma comparação chocante entre os demônios e Abraão, que deixou tudo pela fé para cumprir a missão para a qual Deus o chamou. Então Tiago, em Tiago capítulo 2, versículo 19, ele diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Irmãos, sinceramente, eu me lembro da primeira vez que eu li esse trecho. Eu acho que esse trecho ele é surpreendente, impactante e até perturbador. Sobretudo essa afirmação, até os demônios creem e tremem na presença de Deus. Ora, isso nos autoriza a irmos um pouco mais além. Se você raciocinar biblicamente, você vai observar o seguinte: os demônios, eles estavam presentes quando Deus começou a criar
todas as coisas, a criação propriamente dita. Os demônios induziram Adão e Eva a pecar. Eles estavam lá no paraíso com eles. Os demônios participaram de toda a história de Israel no Antigo Testamento. Os demônios levaram o povo de Israel a construir o bezerro de ouro. Os demônios presenciaram Satanás tentando a Jesus. Os demônios se alegraram quando Judas traiu o mestre e festejaram quando acharam que tinham conseguido eliminar o Filho de Deus naquela cruz. Em outras palavras, os demônios, eles estavam presentes quando as escrituras sagradas iam sendo registradas. À medida que o texto santo foi sendo escrito, o diabo estava lá presente. Ele não só leu o registro da Escritura, mas ele viu boa parte de todos esses fatos pessoalmente. Ele assistiu a história bíblica acontecer diante dos seus olhos. Além disso, há registro de orações que os demônios fizeram e foram atendidos. Por exemplo, Deus autorizou Satanás a peneirar Jó em razão de um pedido que ele fez. Os demônios pediram, suplicaram a Jesus que fossem expulsos dos porcos, fossem expulsos do Gerazeno para os porcos, e que Jesus não os mandasse para o abismo. E Jesus atendeu a oração dos demônios e permitiu que os demônios fossem para os porcos, que se lançaram aí sim num abismo e acabaram, óbvio, morrendo na queda. Assim, nós observamos certas características nos demônios que deixariam muitos crentes impressionados. Eles creem que existe um só Deus e tremem na sua presença. Eles são profundos conhecedores das Escrituras Sagradas, mais do que qualquer teólogo nessa terra. Eles oram, em alguns casos, Deus os atende, sem demora. Então, por que Tiago usaria os argumentos citando os demônios e Abraão? Irmãos, não tenham dúvida, porque apesar de todas essas características do conhecimento bíblico, da fé e da oração, um demônio jamais será capaz de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um demônio jamais dirá: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Um demônio jamais dirá: o Senhor é o meu refúgio e a minha salvação. Irmãos, a diferença de Abraão é que ele não apenas cria de forma burocrática ou teórica, mas ele efetivamente confiava em Deus. Abraão tinha afeições profundas pelo Senhor. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Abraão não tinha medo de Deus, mas o verdadeiro temor, o verdadeiro temor que tem todo aquele que não deseja de forma alguma entristecer aquele que o salvou. Foi essa mesma compreensão que levou José a dizer diante daquela grande tentação. Nesse momento, a mulher do Potifar, o homem mais poderoso do Egito depois de Faraó, que havia lhe dado todo o poder de administração no Egito, a sua esposa agora se oferece, óbvio que licitamente, para José. Ela aproveitou a ausência do seu marido e quis ter uma relação de adultério com José. José rejeitou aquilo, mesmo sabendo que poderia pagar com a própria morte, a sua recusa de um ato ilícito, de cometer um adultério. E aí, Gênesis capítulo 39, versículo 9, traduz, ou melhor, registra o que se passou no coração de José. E José diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Percebe? Qual foi a motivação de José em se recusar a ter uma relação de adultério com a esposa de um dos homens mais poderosos do Egito? Qual foi a motivação do seu coração? Espera aí que eu perdi o raciocínio, mas já volto. Por que ele se recusou, irmãos? Porque ele estava com medo de Deus. Acabamos de ler. Ele tinha medo de ser castigado por Deus. Irmãos, óbvio que não. Olha o que ele diz. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que está no coração de José nesse momento? Qual é o seu medo? O seu medo é entristecer o Senhor. José, assim como Abraão, possuía um amor tão intenso, profundo, honesto. Ele possuía uma reverência tão profunda para com o Pai Celestial, que ele estava determinado a jamais desapontá-lo, a jamais entristecê-lo. Então voltamos ao versículo inicial, que você nem precisa ler na sua Bíblia, que você já decorou. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, em outras palavras, nós poderíamos dizer que reconhecer a santidade de Deus, a sua justiça e a sua retidão, que essas coisas complementam o seu amor e a sua misericórdia. Dizer que o consideramos com santo respeito, com reverência, que nós o honramos como Deus, por causa da sua glória, da sua santidade, da sua majestade, do seu poder. Então, que nós nutrimos o desejo de jamais entristecê-lo, essas coisas farão de nós pessoas sábias, que poderão efetivamente ser felizes, plenas, satisfeitas, e não tenham dúvida, irmãos, seremos poupados de muitos males. Se nós de fato tememos o nosso Deus, nós passaremos a ser muito mais cuidadosos antes de querermos dar nossas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Se nós tememos a Deus, nós seremos muito mais sensíveis às necessidades de outras pessoas. Se nós tememos a Deus, como dito há pouco, o menor dos nossos pecados vai causar horror em nossos corações. Se de fato tememos o nosso Deus, nós o buscaremos intensamente antes de tomarmos uma decisão. Se nós tememos a Deus, nós teremos uma preocupação imensa em procurarmos saber a sua vontade para cumpri-la, além de muitas outras consequências. Por outro lado, irmãos, o Salmo 53, eu vou ler um trecho do Salmo 53, versículos 1 a 3. E esse trecho diz o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busca a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Destacando essa passagem, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. É tolo não apenas aquele que nega verbalmente a existência de Deus, mas aquele que em seu coração vive como se Deus, de fato, não existisse. A gente sabe que existem alguns tipos de ateus. Primeiro, existe um tipo de ateu
que são aquelas pessoas que não creem em Deus porque imaginam que não encontrarão respostas para alguns dilemas da humanidade, como, por exemplo, como relacionar um Deus de amor com o sofrimento humano. Existem pessoas que veem nisso um tropeço, uma dificuldade de entender como é possível um ser todo-poderoso, cheio de amor, e haver sofrimento, dor nessa terra. Para certas pessoas, isso é um dilema insustentável. Elas não conseguem viver com esse tipo de conflito, não procuram uma resposta honesta, bíblica, e acabam escolhendo o caminho mais simples, do ateísmo. Há outro tipo de gente, de ateus, que não creem porque também não encontram uma resposta lógica e racional que explique alguns mistérios da fé, como, por exemplo, a criação. Como se deu a criação? Foi mesmo em 7 dias? Como isso aconteceu? Não consigo entender, então eu não vou crer. Como aconteceu o dilúvio? E como é que vocês têm coragem, em pleno século XXI, falar de nascimento virginal? E a ressurreição? Vocês acham mesmo que Jesus ressuscitou corporalmente? Ele hoje está mesmo vivo? Então, para algumas pessoas, esses assuntos são difíceis de crer. E, por causa disso, eles lutam contra a sua falta de fé, mas simplesmente não conseguem crer, não encontram respostas que lhes satisfaçam e preferem prosseguir no caminho do ateísmo. No entanto, o terceiro tipo de ateu, ele é bem mais complicado. Esse ateu não é aquele que efetivamente não crê e declara não crer. Esse ateu é aquele que não encontra relevância em Deus na sua rotina, no seu dia a dia. Muitos permanecem na igreja, mais longe do seu Salvador. Esse tipo de ateu vai à igreja, canta, ora, às vezes chega até a contribuir, gosta de conversar sobre temas bíblicos, pode até discutir temas teológicos em profundidade. Contudo, para esses, a influência de Cristo, sua morte e ressurreição, em seu dia a dia, em sua vida, em sua devoção pessoal, é praticamente nula. Esses são os tolos do Salmo 53. Esse tipo de ateu não é aquele que de fato não crê, mas aquele para quem Deus é irrelevante. Se acostumou com o sublime, se acostumou com o sagrado. Isso deixou de influenciar a sua vida, deixou de ter relevância, importância, deixou de preocupar o seu coração. Ora, irmãos, dito isso, vamos para algumas aplicações. Sendo bem prático, como posso deixar de ser tolo e me tornar uma pessoa sábia e temer a Deus? Que passos práticos nós podemos dar nesse sentido? Então, em primeiro lugar, eu queria sugerir a vocês, esteja atento ao agir de Deus. Esteja atento ao agir de Deus. Deus está agindo. E talvez a gente não perceba, mas procure estar mais atento ao agir de Deus. O temor a Deus e a percepção da sua presença andam de mãos dadas. No Conexão a gente fala sobre isso. Quando a gente diz que queremos ser um povo no meio do qual Deus habita, é muito mais do que nós apenas aprendermos na escola dominical que uma das características, um dos atributos de Deus é a onipresença, e porque Deus é onipresente, significa que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele está entre nós. Quando nós falamos que queremos que Deus esteja entre nós estamos falando, com certeza, da ação de Deus entre nós e da percepção de que Deus, de fato, está entre nós. É isso que nós buscamos. Eu não quero apenas ter o conhecimento ou a teoria
de que Deus está todas as vezes que dois ou mais se reúnem. Eu quero perceber, Deus está aqui. Eu quero ver, Deus está nesse lugar. Deus não apenas está, Ele não apenas nos dá a graça da sua presença, mas Ele está agindo entre nós. Então, se tivermos a percepção da sua presença próxima a nós, não haverá como deixar de temê-lo. Se nós começamos a perceber Deus junto efetivamente de nós, não tem como nós não o temermos. Se conseguirmos ver Deus agindo, isso encherá nossos corações de temor naturalmente. Vou compartilhar uma experiência simples que eu tive. Vocês viram, né? Acabou de dar uma falha aqui, então pode ser da idade. Eu estou em vias de fazer 66 anos, mas então eu só fiz esse preâmbulo para vocês terem paciência comigo. E se eu já contei essa história para vocês, vocês fingem que não ouviram, e aí no final vocês podem vibrar também, falar glória a Deus e tal. Mas foi o seguinte, no retiro do Gol, no último retiro do Gol, que aconteceu em junho do ano passado, de 2022, eu ia pregar numa determinada noite, e como os pastores costumam fazer, nós já vamos para o retiro com os sermões prontos, assim como os ministros de louvor e os músicos já vão com as músicas ensaiadas para o retiro. Isso é trabalhoso, isso leva tempo, isso é difícil. Os músicos, eu estou falando porque nós só vemos os músicos tocando bonito, falando, poxa, que bonito, eles tocam bem, mas existe um trabalho imenso por trás. E na pregação é algo semelhante, a gente prepara os nossos estudos antes de irmos para o retiro, mas uma coisa é você preparar o sermão, e outra coisa diferente é você preparar o coração para você entregar aquela mensagem. Eu posso ter uma mensagem muito bem escrita, tecnicamente perfeita, tiraria 10 em qualquer seminário, mas eu posso estar com o coração amargurado, e aquilo vai ser entregue de uma maneira horrível. Eu posso estar com o coração envaidecido, igualmente, não vai entrar no coração dos irmãos a mensagem como deveria. Então, nós dedicamos um bom tempo a preparar o coração para entregar a mensagem. E eu costumo passar, quando eu prego à noite, minhas tardes, orando. Estava efetivamente orando, quando de repente me veio ao coração, eu estava pensando na mensagem da noite, e me veio ao coração uma determinada música, que eu havia ouvido, já tinha mais de um ano aqui, eu ia dizer aqui na igreja, mas nem foi aqui na igreja, foi um culto do UP, transmitido online, em que o Diogo Portugal cantava uma música que começava com a seguinte linha: paz como um rio flua em nós. Eu nunca tinha ouvido essa música na vida, fiquei até pensando assim, será que foi o Diogo que compôs essa música? Caramba, cara, ele está muito fera em composição e tal. Aí ele cantou essa música no UP. Eu fiquei tão impressionado com a música que eu baixei o vídeo do YouTube, separei essa música e deixei ela guardada no meu celular. Só que no meu celular eu tenho mais de 4.000 vídeos guardados. E aí naquela tarde estou eu ajoelhado, orando pela mensagem da noite. E enquanto eu orava, como eu disse, há mais de um ano eu já tinha ouvido aquela música nesse culto. E pelo que eu me lembro, tinha sido a única vez. Depois Felipe disse que uma vez tocou num culto de domingo aqui. Eu realmente não lembrava. Mas isso já não é mais surpresa para vocês, que vocês já viram que a coisa não anda muito bem. Mas enfim, estou eu orando e me vem essa música. E aí eu tentei assim, não quero me distrair, eu quero manter o foco da minha oração. Tentei orar, mas a música vinha. Tentava orar e a música vinha. Aí eu falei, Senhor, dá licença. Peguei o celular, aí fui lá. Será que eu vou conseguir achar esse vídeo? Meu Deus, agora me ajuda a achar, eu preciso achar esse vídeo. Gente, assim, eu rodei umas 2, 3 vezes a tela, o vídeo, pá. Aí eu comecei a ouvir aquela música, o Diogo cantando, aquilo foi enchendo meu coração, enchendo meu coração. E aí eu pensei, Senhor,
se pudesse cantar essa música logo mais, Senhor, eu tenho certeza que os céus iriam abrir. Senhor, será que é possível? E aí, por isso eu dei essa explicação para vocês. Quando os músicos vão para o retiro, eles já vão com as músicas ensaiadas, eles já vão com o repertório pronto, eles já se prepararam para aquelas músicas que estão ali. Eles levam algumas reservas, mas de uma maneira geral, são aquelas músicas que eles cantam. Então, só para dizer para vocês que eu sei da dificuldade que é chegar num retiro, em cima da hora pedir, vamos cantar música tal. Não é assim que funciona. Bem, aí aquela coisa começou a incomodar meu coração. Pô, será que a gente pode cantar? Será que dá? Será que vai dar? E aí eu saí do quarto, devia ser umas 6 horas, já estava escuro, chovendo, frio. E gente, aí você olhava naquele gramado de Rio Bonito, não tinha viva alma por ali. Mas quem será que vai fazer o louvor logo mais? Quem será? Aí estava tendo o paredão lá, estava Felipe no paredão, não me lembro quem mais estava com ele, e todo mundo estava no paredão. Aí eu olhei lá de cima da cantina e falei, pô, mas como é que eu vou chegar lá? Não vou chegar lá, não tem como eu atrapalhar agora. Aí no meu coração estava dizendo assim, não é para cantar essa música. Aí, no que eu já ia voltar, chega o novo administrador lá do retiro. E aí ele começa a falar, pô, que grupo maravilhoso, que bom que esse grupo está aqui, a gente ama vocês, a gente gosta quando vocês vêm e tal. Aí nisso passa a Emily. Aí a Emily passa, eu falei, Emily. Aí eu já, pelo menos tem alguém do louvor. Aí eu, Emily, deixa eu falar com você aqui só um instantinho. Irmão, dá licença, deixa eu o administrador. Emily, olha só, não contei para ela a história da oração, né, que viveu o coração, nem nada disso, porque podia parecer assim, tá dando uma chave de galão, né? Então você quer que a gente cante isso de improviso, qualquer coisa assim. Eu preocupado com a Emily não interpretar mal, eu perguntei, Emily, essa música aqui, o que você acha dessa música aqui? Haveria alguma possibilidade de cantar? Aí, irmãos, vejam só, são centenas de músicas que tem na igreja. Aí a Emily virou e falou assim, poxa, Henrique, essa música já está separada para a gente cantar. Aí, sabe por que me veio o coração compartilhar isso com vocês? Parece assim, né? Uma experiência tão simples, tão boba. Irmãos, olha a minha interpretação desse fato. Eu estou orando e me vem ao coração a música. E aí eu entendo toda essa dificuldade de se pedir uma música de improviso no retiro. E eu jamais iria impor que se cantasse a música. Mas eu senti firmemente no meu coração que deveríamos cantar. Então, quando eu fui a Emily e perguntei da música, houve uma confirmação de que Deus realmente queria que tal música fosse cantada. Então vejam o que está acontecendo, irmãos. Deus está falando. Deus está entre nós. Deus, de fato, se move nesse lugar. Você percebe que coisa temível que aconteceu? Você percebe que isso gera um imenso temor no nosso coração? Você percebe que podem existir músicas que a gente canta que não foi Deus que pediu? Você pode imaginar que existam pregações que talvez a gente faça, que Deus não mandou que nós a fizéssemos, mas você vê que existem momentos que Deus está totalmente no controle, Deus está agindo, impedindo que a gente se perca, Deus está nos dando a sua direção, Deus está nos conduzindo pelo caminho, Deus está entre nós, irmãos, e isso é algo absolutamente temível. Então essa é a lição. Quando nós percebemos que Deus está próximo, o nosso coração se enche de temor. Então, irmãos, como eu disse, podia ter sido uma coisa que podia ter passado batido. Eu podia ter falado, Emily, que maneiro, então deu certo, era isso aí mesmo, vamos lá, canta a música lá, vai ser muito legal. Não, irmãos,
é o fato da gente estar ligado. Eu tenho certeza que Emily também ficou cheia de temor. E depois a gente contou a história lá, e eu sei que um monte de gente lá ficou cheia de temor, porque a gente percebe, não pode ter sido mero acaso, não foi algo simplesmente aleatório que aconteceu. Isso foi a evidência de um Deus vivo, todo-poderoso, que tem estado no nosso meio, que tem vivido dia a dia com a gente. Então, irmãos, é uma coisa simples, para você perceber que talvez coisas simples estejam acontecendo na sua vida, mas que são sinais, são digitais que Deus deixa para que você perceba que Ele está do seu lado, Ele está agindo, Ele está te vendo, Ele está fazendo parte da sua vida e do seu dia a dia. Então esteja atento ao agir de Deus. Em segundo lugar, eu vou acelerar aqui, gente. Torne-se íntimo de Jesus. Torne-se íntimo de Jesus. Você concorda que nós podemos saber tudo de uma pessoa sem jamais tê-la efetivamente conhecido? Eu posso chegar aqui e descrever a vida de Charles Spurgeon, posso conhecer os seus sermões, posso saber a respeito da sua família, sua história, sua formação, o que fez, o que não fez, por onde andou, talvez o que gostava, o que não gostava, mas eu nunca vi Charles Spurgeon na vida, eu nunca estive com ele, eu não tenho vínculo nenhum com ele. Nós podemos saber tudo ou muita coisa a respeito de Jesus sem termos intimidade com ele. Não basta estudar, nós precisamos ir além. À medida que você se aproxima de Jesus, você vai ajustando o seu entendimento à real dimensão do seu pecado, do meu pecado. Se você está longe de Jesus, se eu estou longe de Jesus, talvez eu seja levado a acreditar que certos pecados são aceitáveis, banais, irrelevantes. Mas quando eu vou me aproximando de Jesus e a sua luz é lançada sobre mim, ou a sua luz resplandece ou reflete em mim, aí o meu ínfimo pecado, ele ganha todo um realce especial. E aí eu entendo que ele é inadmissível e inaceitável. Então, irmãos, à medida que o entendimento da gravidade do pecado é ajustado, o temor a Deus vai crescendo espontaneamente em nós. Quando entendemos que nosso pecadinho ofende profundamente o nosso Deus, aí nós sentimos um grande temor. Quer desenvolver o temor a Deus em seu coração e se tornar dia a dia uma pessoa mais sábia? Então, invista tempo de qualidade para desenvolver intimidade com Jesus. Terceiro ponto, terceira aplicação. Paute toda a sua vida, inclusive os detalhes, pela Escritura Sagrada. A ideia é, encontre relevância em Deus, não apenas nas grandes decisões da vida, mas também nos mínimos detalhes. Considere Deus nos detalhes de sua vida e você o verá agindo nos grandes momentos e nas grandes decisões que você terá que tomar. Comece a conhecer e a praticar a Escritura, e isso vai levar você a uma vida sábia, plena e verdadeiramente feliz. Amém. Você pode dizer amém? Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, livra-nos de sermos tolos, insensatos, zombadores, como o provérbio chama aqueles que não temem a Deus. Ensina-nos o temor do Senhor. Desenvolve esse temor genuíno em nossos corações. Revela-se a nós, Senhor, de maneira que possamos reconhecer não apenas seu amor e sua misericórdia, mas também a sua santidade, sua justiça,
a sua retidão. Desenvolve em nós um santo respeito. Dá-nos um coração reverente. Leva-nos a honrá-lo como nosso Deus, por causa de sua glória, da sua majestade, do seu poder. Nutre em nós, Senhor, o desejo de jamais ofendê-lo, jamais entristecê-lo. Dessa forma, faz de nós pessoas sábias. Faz da Igreja Oceânica, Senhor, uma igreja sábia, que teme ao Teu nome, que busca a Sua glória e que tem imenso prazer em andar nos Seus caminhos. Em nome de Jesus, que nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém.